Em nome do Senhor Jesus, e a você que nos escuta, nossa saudação carinhosa, fraterna da Igreja Presbiteriana de Caicó, hoje reunida para o culto de Santa Ceia. Lembrando que este culto de Santa Ceia, no momento da celebração, serão apenas as pessoas que estão presentes no local que participarão dela. Nenhum dos irmãos poderá em casa individualmente fazer isto, seguindo o rito processual que estaremos no momento assim fazendo. A sua presença é muito importante, a sua presença alegra o povo de Deus em todos os cantos dessa mensagem transmitida que chegará a muitos corações. Convido a todos a uma oração e assim começaremos oficialmente este culto solene neste dia especial que o Senhor reservou para nós. Eterno Deus, somos gratos, Senhor. Bendita é a tua presença no nosso meio. Bendita as tuas misericórdias que nos acolhe, Senhor, mesmo pecadores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia desta igreja e a tem mantido ao longo dos anos. O Senhor tem a sustentado, Senhor. Bendito sejas. Que as pessoas que aqui entraram, Senhor, recebam do Senhor uma bênção especial, a bênção reservada àqueles que se reúnem como povo e recebem a alegria compartilhada que vem do Senhor. Cuida do nosso coração, cuida das nossas mentes, guarda-nos, ó Pai, que esses poucos minutos que passaremos aqui sejam consagrados ao Senhor. Então que toda preocupação, que todo pensamento contrário, Senhor, a esta ação bendita do Teu Espírito seja levado cativo em nome do Senhor Jesus. E permaneça em nós a Tua paz, permaneça em nós as ricas bênçãos que vêm do Senhor. Assim oramos para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Queridos, convido já o grupo de louvor para que fique aqui. E enquanto isso lerei o Salmo de número 98, nos seus versículos que vão do 1 ao 4. Salmo de número 98, versículos que vão do 1 ao 4. É um convite à adoração. Na adoração nós manifestamos como pessoas aquilo que Deus de fato é. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor. Esse é o convite do Senhor e os motivos que Ele nos dá. Ele tem feito grandes coisas. Ele fez notória a salvação. Ele fez justiça entre as nações. Nós temos motivos para nos alegrarmos. A adoração não é sem motivo. O povo de Deus sim tem motivo para cantar. E não aquela canção velha, aquele disco rodado, furado, a mesma história. Um cântico novo, uma nova canção que se renova na nossa vida. Adoremos ao Senhor. Espírito e verdade.
queridos, ministrando louvor na presença do Senhor. Eu sei que está quente, eu sei que não está fácil, mas nesse calor também nos aquecemos na presença de Deus. O povo de Deus é o único povo que celebra a festa no deserto. Quando Israel estava cativo no Egito, um dos pedidos de Moisés a Faraó era: deixa que meu povo saia, para que celebre uma festa no deserto. Celebrar a festa em jardins todo mundo celebra, mas no deserto só aqueles que tiveram o coração transformado. Que sejamos esse povo, querido, que mesmo em terra árida temos motivo para cantar. E nesse momento o Senhor nos convida a adorá-lo através daquilo que Ele tem nos dado. O Senhor não nos pede dinheiro, mas Ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. Quando o Senhor tem o nosso coração, nós sabemos, na intimidade com Ele, que a sua obra precisa de recursos para alcançar outras vidas que estão aí cativas por Satanás e que precisam de libertação. Então esse é um momento de triunfo. Cada oferta que cai aqui contribui para que uma alma saia do inferno e encontre o céu na presença do Senhor Jesus. Não que sejam compradas por dinheiro, só o sangue de Jesus é que pode salvá-lo, mas aprove ao Senhor deixar que a sua obra fosse mantida pelos recursos que Ele mesmo nos dá. Adore o Senhor então nesse momento. Temos o gasofilácio aqui. Os irmãos não saiam de uma vez, espere que o que colocou volte para os seus lugares e assim vai colocando. Eu estou precisando de um diácono que fique aqui ao lado, que os irmãos possam ser as mãos higienizadas, né? Então isso é muito importante. Estou precisando de um irmão lá com o termômetro lá. Então vamos nessa noite maravilhosa adorar ao Senhor com toda a segurança que devemos ter.
Vamos pedir ao nosso querido irmão João para fazer a oração. Esse momento de adoração que o Senhor nos ensina a sermos altruístas, não pensar em nós mesmos, nos doando-nos para a obra do Senhor. Deus poderia sustentar a sua obra de qualquer jeito, Ele é soberano, mas Ele deixou isso para nós, para a cada dia ensinar gerações após gerações a se alegrar quando doamos e não apenas quando recebemos. Temos vivido uma sociedade egoísta, uma sociedade ingrata, um povo que só se alegra quando recebe, e quando você não consegue dar mais, ela se torna ingrata e muitas vezes chateadas. E esse momento é o momento do Senhor nos ensinar a nos desprender na presença dEle. Isso é importante para nossos filhos, para que eles não se tornem egoístas, não se tornem pessoas que só querem receber, mas também aprenderam a dar. Isso é algo fantástico e faz uma diferença em toda a vida, em toda a história. Oremos com gratidão ao Senhor. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que poderíamos estar em qualquer lugar, mas aprova o Senhor nos trazer para a sua santa casa de oração. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse culto, Senhor, de adoração ao nosso Deus, por essa santa ceia que logo mais vai ser ministrada. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositadas em teu altar, para o mantimento da tua casa, para que possamos, Senhor, chegar com o Evangelho nas casas das pessoas, para enviarmos missionários, para enviarmos mantimento para aqueles que saem a pregar o teu santo Evangelho. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, colocamos, Senhor, diante do Senhor a vida do seminarista Felipe, ele que vai trazer a mensagem dessa noite. Que o Senhor venha lhe usar, Senhor, venha abençoar em toda a sua palavra, Senhor, e sua mensagem. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes da proclamação da palavra, um momento de contrição. Todas as partes do culto, ela é didática e Deus pretende trabalhar através dela em nossa vida. E nós já entregamos, mas precisamos também aprender a nos arrependermos daquilo que fizemos de errado. Nós pecamos quando deixamos de fazer a coisa certa, mas pecamos também quando fazemos a coisa errada, né? E nós estaremos aqui buscando ao Senhor na sua misericórdia, para que Ele venha apagar as nossas transgressões. O salmista, no Salmo 103, do versículo do 1 a 6, é uma conversa com ele mesmo. Ele está falando para si mesmo, é um solilóquio. E ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. É Ele que faz todas essas coisas. É Ele que nos tira do inferno. A palavra no grego aqui, quem da cova redime a tua vida, no grego é aquele que nos tira do inferno e nos dá vida. Quem é que faz isso? Jesus. Toda a humanidade. Você que está me ouvindo agora, se você não tem Jesus, você caminha apressadamente para o inferno. É o curso natural da humanidade caída. É como um tobogã. Você nunca, quando senta nele, vai subir, sempre vai descer. E a humanidade sem Cristo sempre descerá, mais e mais. Só Cristo é que pode converter essa queda livre e agora você subir contra a natureza em direção ao céu. Só Cristo pode fazer. Agora imagine você sentar no tobogã e em vez de descer você subir. É isso que Cristo faz por nós. Isso é maravilhoso, não? Vamos nos arrepender diante dele. Pai, nós confessamos essa noite quantas vezes erramos, pecamos, por pensamentos, por atos, por omissões, e arrependidos nos colocamos diante dos teus pés
e nos humilhamos no pó. Somos pecadores e Tu és santo. Somos limitados, Tu és completo. Somos pessoas finitas e Tu infinito. Nossas limitações nos colocam em aperto, Senhor. Mas o Senhor poderoso e Senhor de todas as coisas, pela Tua misericórdia nos redime, nos tira do inferno e nos dá vida juntamente contigo. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, porque sabemos que quando nós nos dirigimos arrependidos diante de Ti, as Tuas misericórdias nos alcançam. Sabemos que elas são grandes e duram para sempre. Bendito és Tu, Senhor, que não afasta de nós a Sua graça. Oramos assim, Senhor, confiantes no Teu perdão, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, os méritos dEle e por Ele para sempre. Amém. Assim, queridos, chegamos ao momento de estar preparados para ouvir a palavra. Se você passou por todas essas partes tranquilamente, com o coração alegre e aliviado, estará pronto para receber esta palavra. Mas se seu coração resistiu a qualquer uma dessas partes inicial, não conseguiu adorar, não conseguiu entregar, não conseguiu arrepender-se dos seus pecados, dificilmente essa palavra chegará ao seu coração. Ela será semente em terra árida e jamais produzirá um fruto. Pelo contrário, Satanás arrebatará rapidamente e você esquecerá que ela existiu. Espero em Deus que estejamos todos preparados para essa boa palavra que chegará ao nosso coração. E nessa noite temos aqui o nosso querido seminarista, e já era para estar aqui, Abdenego Felipe, está fazendo seminário no Seminário do Norte, em Recife. Está com a sua família, juntamente com Talita e as crianças assim, porque nós chamamos sempre, mas já crescidos. E nós nos alegramos e como igreja de Caicó recebemos com muito carinho aqui todos vocês. Esta casa é de vocês. Aqui nasceram, aqui cresceram e seguirão sua caminhada conosco. Então muito obrigado, que Deus te abençoe profundamente nesta noite. Graça e paz, queridos. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, na doce paz que Ele nos traz. A presença de Deus é importante para nós. E como é bom estar na presença do Senhor. Ele renova nossas forças, renova a nossa esperança e traz um tempo de restauração para aqueles que o buscam, para aqueles que creem na sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero saudar também aqueles que estão através do Facebook acompanhando essa transmissão. A graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Queridos, abra a palavra do Senhor, abra sua Bíblia no Salmo 63. Vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso de número 11, de forma alternada. Salmo de número 63. Aqueles que forem achando, por favor, fiquem de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Salmo 63, do 1 ao 11, de forma alternada. O subtítulo diz: Buscando a Deus. É um salmo de Davi quando no deserto de Judá. Assim diz a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva.
porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Todos juntos. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Louvado seja Deus. Os irmãos, podeis assentar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente. Ilumine, Senhor, de forma que nós possamos, ó Senhor, ouvir a tua voz e compreender, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Louvado seja Deus por isso. O Salmo de número 63, meus amados irmãos, expressa uma manifestação de sede transcendental, uma manifestação de sede do eterno. Expressa também a tranquila confiança na capacidade de Deus proteger o salmista. É um salmo que retrata, que manifesta também a fé dos crentes, a confiança dos crentes no auxílio, ou seja, na presença de Deus na vida daqueles que foram escolhidos por Ele. Dividido em 3 partes, o Salmo de número 63, do verso 1 ao 4, Davi manifesta essa busca pelo Senhor, expressando um desejo de buscá-lo. Do versículo 5 ao versículo 8, a segunda parte do Salmo, Davi agora manifesta o deleite, ou seja, a consequência daqueles que buscam a Deus, que têm o desejo de buscar a presença de Deus. E do versículo de número 9 ao 11, Davi manifesta ali a defesa de Deus para o que o buscam, a defesa, a proteção do Senhor para aqueles que assim descansaram, deleitaram da presença dEle. Por isso iniciei dizendo que a presença de Deus é importante para a nossa vida. A presença de Deus manifesta, não só Ele estar presente, amém? Ele está presente aqui, mas para que essa presença de Deus seja maravilhosa em nossa vida, para que eu e você nessa noite possamos nos deleitarmos na presença dEle, é preciso que essa presença de Deus seja manifestada na sua vida. O anseio por Deus nesse salmo, ele é semelhante aos salmos 42 e 84. No salmo 42, a diferença é que o salmista, ele lamenta pela ausência da presença de Deus. E o 84, ele lamenta e clama a Deus pela presença de Deus por causa da saudade do templo. Mas veja que a situação aqui do Salmo 63 é que Davi escreve esse salmo, como está descrito no próprio salmo, um salmo que Davi escreve quando no deserto de Judá. Davi, ele escreve esse salmo lá no segundo livro de Samuel, capítulo número 15, a gente vai entender o contexto, ou seja, Absalão estava perseguindo Davi. Absalão queria tomar o trono de Davi, e para isso Absalão estava para, se puder, tirar a vida de Davi, que era uma forma de ganhar o trono do rei, se o rei morresse. Davi estava pronto a fazer isso. Absalão, filho de Davi. Então, quando Davi sabe do que Absalão estava fazendo, persuadindo os corações do povo de Israel, Davi, ele foge para o deserto. Davi, ele foge para o deserto de Judá. Bem como o pastor disse aqui também no início, que é no deserto onde o povo de Deus se alegra.
E somente o povo de Deus pode se alegrar no deserto, porque, como diz o pastor que está na palavra de Deus, é porque teve os corações transformados. Então Davi, para não guerrear com seu próprio filho, sabemos que o exército de Davi era um exército furioso, forte. Provavelmente Davi iria matar Absalão num confronto. Davi, para não sujar as suas mãos de sangue, Davi foge para o deserto, pois no deserto Davi sabia caminhar. Era no deserto que Davi tinha tido suas experiências profundas com o Senhor. Foi no deserto que Davi entrou em uma caverna e junto com ele estavam 600 homens, onde a Bíblia relata que esses homens eram dos piores homens, eram assassinos, roubadores, eram homens sanguinários. E Davi faz daqueles homens um exército, faz daqueles homens de Deus. É no deserto que Davi conseguia guardar as suas ovelhas dos salteadores, dos lobos, das feras que havia no deserto. Davi conhecia bem o deserto. E é para lá, para Zefir, que Davi foge com o seu exército. Para isso, meus amados irmãos, eu quero apenas me deter nos 4 primeiros versículos, onde retrata o desejo de Davi em buscar a presença do Senhor. Versículo de número 1, a palavra do Senhor diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Veja que o desejo de Davi buscar ao Senhor, a causa, não era porque ele estava fugindo de Absalão, mas o desejo de Davi buscar ao Senhor era apesar de Davi estar enfrentando aquela situação de fuga. O desejo de Davi buscar ao Senhor, ele diz, é porque a sua alma e o seu corpo necessita da presença de Deus. A busca, o desejo de Davi pela presença de Deus é porque a sua alma, o seu corpo, ele necessita, ele carece da presença de Deus. Davi não estava procurando Deus porque a situação estava ruim para ele. Davi estava procurando Deus porque a vida do crente é necessário estar presente na vida de Deus. A presença de Deus deve estar rodeando a vida do crente. A presença de Deus, como diz Davi, eu te busco ansiosamente, precisa estar no primeiro momento do que você acorda, no primeiro momento do dia, ou seja, na aurora, é no raiar do dia. Essa palavra busco ansiosamente, a palavra busco no hebraico significa procurar cedo. Ou seja, Davi procurava cedo o Senhor, porque ele sabia, sem a presença de Deus, ele não conseguiria terminar ao fim do dia a sua alma totalmente dessedentada da presença de Deus. Por isso o desejo de Davi era buscar a presença de Deus, porque na presença de Deus somos alimentados, a nossa alma e o nosso corpo. Davi, ele aqui não dicotomiza, Davi, ele não divide a alma e o corpo. Davi diz, a minha alma e o meu corpo, todo o meu ser necessita da presença de Deus. O auxílio de Davi estava na presença de Deus. É algo que temos que desejar ardentemente todos os dias. Talvez você possa até estar pensando no dia de amanhã, como resolver os problemas do dia de amanhã, as demandas que você vai enfrentar amanhã, mas saiba, o que você precisa em primeiro lugar, como disse Jesus, é buscar o reino de Deus, é buscar a presença de Deus. Sem a presença de Deus, diz o Salmo 121,
em vão trabalhos que edificam. Você pode estar construindo a sua casa, mas você não vai encontrar paz na morada se não colocar primeiramente a busca incessante da presença de Deus. Será inútil o sentinela estar vigiando se Deus não vigiar. É inútil, meus amados irmãos, querer tocar a nossa vida à frente, empurrando com a barriga, sem querer a presença de Deus. Davi poderia muito bem aqui clamar por ajuda, mas Davi, o desejo do seu coração é estar na presença de Deus, mesmo que no deserto. Mesmo que no deserto, Davi sentia a necessidade de buscar ao Senhor. Meus amados irmãos, essa necessidade da alma, a alma sedenta, o corpo descedentado, o corpo que almeja Deus, ou seja, o corpo que está desfalecendo, são características daqueles que tiveram um encontro verdadeiramente com Jesus. Se você não almeja, se você não deseja a presença de Deus, algo está errado. Se você só busca a presença de Deus quando as coisas estão indo ruins na sua vida, algo está errado. A presença de Deus deve estar presente na sua vida todos os dias, porque a alma do crente necessita da fonte da vida que é Jesus Cristo. Necessitamos de fazer parte da manifestação desta água que flui do trono da vida. Davi estava no deserto, como peregrino que busca água, mas ele diz: a minha necessidade é a sua presença, Senhor. Qual tem sido a sua necessidade diária? Qual tem sido o seu desejo diário de buscar algo para satisfazer a sede que há dentro de você? Era por causa da necessidade que Davi desejava uma busca ansiosa por Deus. Em segundo lugar, irmãos, versículo número 2, a causa agora era a circunstância. Primeiro lugar é porque a alma de Davi necessita da presença de Deus, porque é uma alma que foi passado por um lavar regenerador do Espírito Santo. Só o Senhor com a sua presença preenche essa alma. A segunda causa diz no versículo número 2, que era a circunstância. Veja: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi estava no deserto, Davi não estava em Jerusalém, o local onde o povo de Deus se reunia para buscar a presença de Deus. Era lá que estava a Arca da Aliança, o tabernáculo, era no templo. Davi agora está no deserto. Davi agora está na memória, trazendo a lembrança de quando ele ia para a casa do Senhor adorar junto com os seus irmãos, junto com a sua família. Mas mesmo assim, nesta circunstância, diz a palavra do Senhor, e aqui eu quero trazer um destaque de Calvino em seu comentário, onde ele destaca a palavra aí assim, essa partícula que é enfática. Ou seja, ele diz: mesmo que em situação extrema, numa solidão selvagem, horrenda, onde os próprios horrores do lugar bastavam para distrair suas meditações, ele se exercitava na contemplação do poder e glória de Deus, como se estivesse no próprio santuário. É bem parecido com o que estamos vivendo hoje. Muitos de nós estão privados de vir ao templo, à casa do Senhor, para rever irmãos, para participar da mesa do Senhor, do sangue, do corpo de Cristo Jesus, a Santa Ceia. Mas Davi está dizendo aqui: mesmo assim, eu coloco a minha memória
na presença de Deus. A minha mente está voltada à contemplação da glória de Deus, da manifestação de Deus na criação, da manifestação de Deus no poder da sua presença, que pode estar comigo aqui. Aonde você estiver, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que está privado ainda por fazer parte do grupo de risco, mas saiba que você é daí da sua casa, do seu trabalho, da onde você está, no leito do hospital, você pode contemplar a presença de Deus. Se o seu desejo, se a sua busca incessante for a presença de Deus, porque Deus, Ele não está preso na nossa caixinha. Deus não está preso apenas nos rituais ali das cerimônias. Deus, Ele é eterno. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. É por causa das circunstâncias que Davi tem um desejo de buscar a presença de Deus. Eu me maravilho quando eu vejo o retorno, graças a Deus, de forma parcial, mas um retorno que tem colocado todas as inscrições para os cultos completas. Isso significa que o desejo da igreja é por Deus, pela presença de Deus, mas pela presença de Deus também no arraial, na comunidade, na igreja, no ajuntamento, porque isso é igreja. Muitos tiveram a subtração de poder estar congregando e com isso enfraqueceram, porque não trabalharam no momento que estava privado, no deserto, em buscar ao Senhor, almejar, desejar ao Senhor, mesmo privado da reunião solene. Corremos o sério risco, irmãos, de não buscar a Deus, não voltar mais para congregar, porque tivemos a nossa fé sabotada pelas privações. Davi diz: mesmo assim, eu contemplo o Senhor no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Em terceiro lugar, a causa do desejo de Davi buscar a presença de Deus era por causa das razões que nos traz quando buscamos ansiosamente a presença do Senhor. A razão está no verso de número 3, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi está dizendo que a presença de Deus, a graça, a misericórdia, a NVI traduz como o amor de Deus, aquilo que Ele colocou como primordial na aliança, no pacto com o seu povo, o seu amor, a sua graça. Como diz o apóstolo Paulo: a tua graça me basta, Senhor. Por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, por mais que venham tentações, por mais que aconteça privações, mas a tua graça me basta. Não são as circunstâncias da vida, não é o meu poder aquisitivo, não é a minha sabedoria, não é aquilo que eu penso que sou, mas é a graça do Senhor que preserva a minha vida em segurança até o final do dia. Por isso eu busco ao Senhor, porque quando eu busco ao Senhor, a razão, ela vem de bênção sobre a nossa vida. A razão da sincera busca da presença de Deus é afirmada por Davi. Ele diz que as misericórdias de Deus em face da morte é a causa de não ser consumido. O amor de Deus para com o que os buscam é incomparável com aquilo que denominamos ou que parece ser a vida. Provérbios capítulo número 8, versículo de número 35 vai dizer: aquele que me acha encontra a vida e alcança favor do Senhor. Alcança favor do Senhor. Qual é a sua razão para buscar ao Senhor? Eu quero concluir, meus amados irmãos,
essa breve palavra com o versículo de número 4, onde Davi conclui com essa mesma partícula assim, ou seja, por isso eu busco ao Senhor, por isso a minha alma deseja ao Senhor, por isso eu busco logo pela manhã a presença de Deus. É por isso, é porque a minha alma anseia, minha alma precisa, necessita ser preenchido pela água purificadora de Deus. É porque eu gosto de estar na presença de Deus, porque é na presença de Deus que eu me sinto bem, onde a sua graça, ela é melhor do que a vida, onde a sua graça, ela superabunda nos meus pecados. É na presença de Deus. Davi diz: por isso, cumpre-me eu bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Há uma conclusão pela busca incessante de Deus, da presença de Deus. Davi diz: é pelos benefícios. Eu busco primeiro o abençoador, para depois as bênçãos virem sobre a minha vida. Por isso eu bendirei. Nas palavras que seguem, meus amados irmãos, Davi expressa a sua consequente resolução de louvor a Deus ao experimentar a benevolência divina. A gratidão de Davi pela presença do Senhor na sua vida. No verso de número 4, que nós lemos, está claramente a intenção do salmista. O salmista usa essa partícula enfatizando o cumprimento da oração e dos seus votos, prestando culto, louvor, prestando adoração ao Senhor, prestando ao Senhor todo o seu louvor, levantando as mãos, nutrindo a confiança adicional na súplica, servindo diligentemente no exercício dela durante o transcorrer do curso de sua vida. Porquanto, irmãos, as nossas necessidades físicas e espirituais nos leva à presença de Deus. Apesar das circunstâncias, nós podemos nos deleitar na sua presença, podemos provar da defesa, da proteção de Deus em nossa vida. Por isso, cumpre aqueles que buscam ao Senhor, desejosos, bendizê-lo, levantar as mãos como gesto de oração, agradecendo a Ele pela sua presença. A presença de Deus na sua vida. Não há nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. O que podemos aplicar, irmãos, na nossa vida, com essa convocação para buscarmos ao Senhor, desejosos, logo amanhã cedo, buscando ao Senhor. O texto nos convoca ao desejo de buscar a presença de Deus para nos mantermos vivos espiritualmente. Sem a presença de Deus, a alma, ela vai ficar sedenta e o corpo vai padecer. Vamos morrer espiritualmente, totalmente. Por isso, meus amados irmãos, eu convoco vocês ao desejo de buscar ao Senhor ardentemente. Em segundo lugar, não deixe que as circunstâncias sejam barreiras para você não ir em busca de Deus. Você que está privado do culto público, privado dos momentos de orações durante a semana, culto de doutrina, não deixe que isso seja empecilho. Não deixe que a fuga seja um empecilho. Faça como Davi, busque ansiosamente o Senhor, deseje ao Senhor, mesmo apesar das barreiras que estão sendo levantadas na nossa caminhada. E em terceiro lugar, faça bom proveito da benevolência de Deus, adorando e louvando a Ele durante o transcorrer do curso da sua vida. É todo momento, meus amados irmãos, adore ao Senhor, busque a presença dEle, preste culto a Ele, como diz Romanos 12. O Senhor requer de nós que apresentemos a Ele de forma digna, de forma que estamos
agradecendo a Ele, fazendo o bem da sua benevolência. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos durante todo esse caminhar, nesse período de isolamento, estar desejosos na presença de Deus, na manifestação da presença de Deus em nossa vida. Vamos orar, pedir o pastor para fazer essa oração pela minha vida, pastor, para ele me abençoar minha família. Vamos orar, queridos, enquanto nos preparamos para a mesa do Senhor. Pai, o teu filho proclamou a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra nos corações mais profundos, dissipa as trevas mais densas e nos dá vida juntamente contigo. Que essa noite seja uma noite de libertação, uma noite de renovo, uma noite de cura, e que teu filho cresça mais e mais na tua palavra, no seio da sua família e no acalento da tua igreja. Que cresça no meio de uma igreja amorosa para aprender a amar, que cresça no meio de uma igreja que está pronto para doar, para que ele aprenda a ser doador da própria vida, e que assim seja um pastor de ovelhas, aonde o Senhor mandar, produzindo frutos para o teu reino e dignificando o nome que é único e majestoso, o nome de Cristo Jesus, aquele que deu sua vida a favor de nós, para que tenhamos vida juntamente com Ele. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Queridos, nos preparemos agora para a ceia do Senhor. Convido agora os presbíteros que fiquem aqui ao meu lado. Os irmãos receberão um kit. Esse kit já consta o pão e o cálice do vinho. Os irmãos, no momento da ordenação, comerão do pão e beberão do cálice. Tá bom, queridos? Depois irão descartar esse cálice em um local aí ao lado. Os irmãos já colocaram para descarte, está ali. E os irmãos ficam para higienizar as mãos. Sempre que os irmãos tocarem em alguma coisa, deve higienizar as mãos. Nada pode ficar passando de mãos em mãos. Então, o diácono vai ficar ao lado do descarte. Justifico aqui a ausência do presbítero Eric, que está de viagem, do presbítero Davi, que está apoiando a congregação Filadélfia, e também do presbítero Miguel, que está em Martins. E está conosco então o presbítero Petrônio, presbítero Silvio, vice-presidente do conselho, e está aqui comigo na ministração da ceia do Senhor. Então, depois da celebração, os irmãos irão se locomover até a mesa, pegam o seu cálice, o kit, e sentam novamente. Tá bom, queridos? Antes disso, quero trazer as palavras aqui para os irmãos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22, versículo do 3 ao 6. Certo, querido? Obrigado. Do 3 ao 6, versículo 14 ao 18, e então o momento da ceia. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes de meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então segue, ele tomou o pão. E eu quero aplicar três coisas no coração dos irmãos nesse momento. Primeiro, nunca deixe que Satanás decida por você. Nunca permita que a maldade de Satanás decida algo em você que seja contra o próprio Jesus. Segundo, nunca permita que a maldade das pessoas decida por você. Aqui nós temos aqueles que buscavam uma ocasião para entregar Jesus,
e se alegraram. Isso é maldade, queridos. Quando você se alegra com o sofrimento do outro, isso se chama maldade. Maldade no coração. E nós temos aqui um ciclo de maldade. Mas por último, nunca deixe que a maldade do outro transforme o seu coração em um coração mau. Então, mesmo diante desse cenário de maldade, Jesus, então, ele se alegra por celebrar aquele momento que daria a própria vida a favor de mim e de você. Primeiro, então, nunca deixe que a maldade de Satanás decida alguma coisa por você. Nunca deixe que a maldade das pessoas lhe leve a tomar uma decisão. Mesmo que lhe deixou super magoado, atribulado, não tome decisão por causa da maldade do outro. Nunca tome uma decisão por causa da maldade do coração de Satanás. E nunca permita que a maldade do homem transforme você numa pessoa má. Nós corremos o risco da maldade dos outros nos fazer parecido com eles. E nós precisamos reagir a isso. E Jesus se manteve firme, amoroso, doador, misericordioso, e prepara para nós um momento como esse, que compartilhamos do corpo e do sangue do Senhor. E é um momento de tristeza e de alegria, porque Jesus morreu, mas de alegria, porque Ele venceu e nós vencemos com Ele também. Enquanto isso, então, meus amados, os irmãos se dirijam, tome cada um do seu kit e sente novamente. Aqueles que já fizeram a pública profissão de fé estão aptos a participar. Se você ainda não foi batizado numa igreja genuinamente evangélica, se você ainda não declarou sua fé, você deve esperar mais um pouco. E no momento certo você estará participando. E nós estamos disponibilizando o discipulado virtual para os irmãos que estão chegando, para que rapidamente sejam recebidos e batizados, para que participe da mesa do Senhor. Então os irmãos sentem novamente, os elementos serão consagrados. Isso. Presbítero Silvio pode pegar com o presbítero Petrônio os seus elementos. Os irmãos então depois sentam-se novamente. Os irmãos estão em mãos aí com o pão e o cálice, e no momento tirarão então aqui o filme e pegarão o pão, e em seguida depois tomarão do vinho. Depois que todos os irmãos já tiverem em suas mãos o kit, eles serão consagrados. Os diáconos podem também pegar os seus kits. Nesses momentos, queridos, se tiver alguns jovens, se junte à diaconia, para que, aumentando o apoio, nós tenhamos toda a segurança. Então, a juventude, se tiver algum jovem que se proponha a ficar com termômetros e ajudá-los, a nossa equipe em disponibilidade de diácono é pequena. Então muitos estão indisponíveis, outros estão indisponíveis, em indisponibilidade. Nós precisamos de diáconos e presbíteros em disponibilidade, com disponibilidade, né? Disponibilidade. Queridos, isso tem que ter pode ser ali, Maurício. Bom, os irmãos seguram, depois vai ter a bênção, os irmãos vão saindo pelas portas aí para descartar aí a tacinha que vai ficar, tá bom, queridos? Vamos então à oração de consagração. Todos já, alguém não pegou, que estão aptos para este momento? Lembrando que os demais irmãos que ainda não podem participar devem fazer o discipulado para serem recebidos. Não demorem muito, esse é um momento especial da igreja. Pai,
neste momento solene diante de Ti, Senhor, vivendo a mesma expectativa e esperança do Senhor há mais de 2000 anos atrás, quando se reuniu com seus apóstolos naquela última Páscoa. Depois daquela Páscoa não haverá mais Páscoa, e a Páscoa transformou-se na ceia do Senhor. E o Senhor escolheu elementos comuns a todos os povos, o pão e o vinho. E neste momento, Senhor, como ministro ordenado para este fim, os consagro em nome do Teu Filho Jesus, para que saiam do uso ordinário da mesa dos irmãos, do uso do cotidiano, para um momento especial. E que de fato, Senhor, esses elementos carregam em si a presença espiritual de Cristo, através do seu corpo e através do seu sangue. E aqueles que sinceramente assim os tomarem, receberão a presença do Senhor em suas vidas de uma forma muito especial. Assim como o alimento se transforma dentro do corpo e assume todas as substâncias, assim nós poderemos no Senhor recebermos todas as bênçãos advindas da graça deste meio bondoso do Senhor. Prepara-nos, ó Pai, e assim seja, no nome do Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. O texto, a partir do versículo 19, diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Essas palavras de Jesus deve sempre acompanhar se eu sou um fiel ou um traidor, se eu estou com Cristo ou contra Cristo, sou vivo por Ele ou por mim mesmo. Essas palavras devem sempre nos acompanhar, e rogando graça para que possamos sermos encontrados dignos desse momento tão especial. Queridos, fiquemos de pé, aqueles que vão participar. Neste momento você pode tirar o lacre da parte superior. A palavra do Senhor disse que naquela noite ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu. Primeiro ele olhou para o céu, para o seu Pai, e viu o seu corpo ser partido diante dele aqui na terra. E isso se repete neste momento. Jesus morreu por nós e ele nos alimenta pela sua graça. Comei dele todos. Com uma das mãos os irmãos retiram a parte superior, então tem o cálice. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Bebei dele todos. Convido os que não puderam participar para que fiquem também de pé, para que recebam a bênção do Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida nesta hora, sobre todos os povos que estão espalhados por toda a face da terra, e não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, povo santo de Deus. Pode encerrar, só um minutinho para eu falar para os irmãos.